Five Nights at Freddy's. Esse jogo era bem hypado na década passada e não é à toa. Mecânicas inovadoras, uma atmosfera tensa, personagens icônicos e uma comunidade engajada. Mas mesmo fazendo sucesso até hoje, as pessoas vêm notando uma grande fraqueza na franquia. Muito se diz hoje em dia sobre o estado confuso da história, mas ainda em 2016 as pessoas falavam isso. It's a fundamental problem with the series right now. This one just tried too hard to do too many things. You've got elements of the past 4 games mixed in with FNAF World, mixed in with the book, all of which at this point have questionable canonicities, conflicting storylines and competing dates. Nós vemos que na verdade a história chegou num ponto que ela se tornou um bicho de 7 cabeças. Nesse ponto eu concordo com o The Game Theorist no vídeo deles. A história chegou num ponto que o Scott se empolgou. O motivo? Sister Location. Apesar de ambicioso, o quinto jogo dava a entender que Scott Cawthon não sabia contar uma história coerente. Hoje em dia, isso é inegável. Five Nights at Freddy's é um exemplo da morte do autor. Essa é uma teoria literária que diz que uma obra deixa de pertencer ao autor uma vez que é publicada, ou seja, se você cria uma história e lança, as pessoas vão interpretar como quiserem, não importa como sua história realmente é. Isso se aplica a FNAF porque o jogo sempre deu a entender sobre o enredo e nunca explicou nada de verdade. Por isso até hoje, as pessoas assumem coisas sobre a história, mas a diferença é que antes era difícil decifrar as coisas. Hoje é impossível. Vamos por partes. O que os primeiros 3 jogos têm em comum? Bom, os mesmos animatronics, a mesma franquia de restaurante e a gente exerce o mesmo emprego. Porém, não é nada disso que conecta esses jogos em si à história. FNAF 1 contou sobre o desaparecimento de 5 crianças que foram atraídas por um homem fantasiado. FNAF 2 apresentou o Homem de Roxo, um assassino em série que foi responsável pela morte das crianças desaparecidas. FNAF 3 conclui essa história com a punição do Homem de Roxo e entrega na mão dos jogadores o destino da alma das vítimas. Parece bobo eu contar o enredo de cada um, porque a maioria que jogou já sabe disso, mas verdade seja dita, você só sabe essa história porque assistiu às teorias e não porque jogou os games. As pistas da narrativa eram meros easter eggs raros e difíceis de descobrir. Um jogador casual precisaria de muita sorte para descobrir um fragmento da história e ele nem conseguiria entender por conta própria. Mas quando a comunidade se uniu para investigar FNAF, eles chegaram a conclusões muito parecidas. E o Scott Cawthon apenas assistia de longe e dava corda. Ele não explicava nada para as pessoas. Parece loucura, mas foi isso que tornou o jogo fascinante. Como o desenvolvedor não se pronunciava sobre nada, você tinha que montar o quebra-cabeças da forma que mais fazia sentido para você. No fim do dia, conhecer FNAF não era apenas jogar, era investigar. Então veio o quarto jogo e as coisas ficaram estranhas. O FNAF 4 era para ser o capítulo final. ênfase no era. Scott trouxe dicas sobre a história para a comunidade, mas ao invés de ajudar, isso só confundiu ainda mais, ao ponto que a teoria mais aceitável era de que tudo é um sonho. 4 jogos e uma história não ajudou em nada, uma vez que é complicado ligar o quarto jogo com os anteriores. O bico da Chica foi o maior misleading na época, e até o criador admite que errou nas suas dicas. E ainda tinha uma caixa trancada, que era o maior mistério do momento, e desde então nunca mais tocaram nela. Até hoje. Por isso muitos dizem que a história original durou até o quarto jogo, e a partir do quinto o Scott quis fazer outra coisa. Porém, que história original era essa? Nós nunca saberemos, pois o Scott Cawthon não fala nada direto. No máximo, ele confirmou 90% da teoria do MatPat, mas isso me faz concluir que ele não tinha uma história para contar. Por quê? FNAF 1 não foi feito para ser uma franquia. Ele veio após uma sequência de fracassos do desenvolvedor. Nesse ponto ele já estava cansado das críticas e fez FNAF como uma última tentativa antes de pular fora. Só quando o primeiro jogo fez sucesso, ele planejou as continuações, já com uma história em mente. O problema é que o terceiro jogo foi mais criticado e ele se sentiu no dever de criar algo melhor. FNAF 4 superou o anterior,
mas trouxe problemas na narrativa. Na tentativa de consertar a cagada, ele criou Sister Location, que meio que consertou, mas criou um novo problema. Os 4 primeiros FNAFs caminhavam para um terror sobrenatural, e Sister Location ressignificou esses jogos, levando a franquia para uma história de ficção científica. E assim, muitas coisas fizeram sentido, mas aquilo não era FNAF. Se a história sempre fosse sobre um cientista maluco que faz experimento com crianças e, ao mesmo tempo, é o dono da Fazbear Pizza, isso não estaria nos outros jogos? Porque parece que os 4 FNAFs estão falando de outra coisa. E de fato estão, pois a história nunca foi essa. Como fomos de fantasmas de crianças para remanescentes, disco de ilusão e fusão de almas? Bom, tudo começou no 5º jogo. Foi o Sister Location que confundiu a mente dos teóricos a ponto de eles chamarem FNAF de, entre aspas, bicho de 7 cabeças. Afinal, naquela altura já eram 2 homens de roxo e não só um. A mordida de 87 não foi com a criança chorona. O Michael Afton, ele era contratado com diversos nomes falsos, mesmo tendo a pele literalmente roxa e, ao mesmo tempo, ele não estava nem vivo nem morto, entende? Existe um princípio chamado suspensão de descrença, que diz que um conceito fantástico numa ficção pode ser acreditável ou não. Para que o público aceite seu conceito, ele precisa seguir as regras do seu universo. As regras de FNAF foram definidas após 5 jogos. E elas pegaram muita gente de surpresa. O Sister Location era outra história na sua essência e foi um divisor de águas. Alguns abraçaram, outros não, mas pelo menos a história já tinha uma direção mais concreta. Foi o que pensávamos. Existe um risco em ressignificar sua história chamado retcon, abreviação para continuação retroativa. Isso significa mudar o entendimento de elementos passados de forma artificial ou contraditória. Em outras palavras, forçar a barra. O FNAF meio que forçou a barra quando disse que o Homem de Roxo era um cara chamado William Afton, o cofundador da Fazbear Entertainment. Por que isso é forçado? Bom, nós vimos nos outros jogos que o Homem de Roxo assassinava crianças e as escondia nos robôs e saía ileso. Me responda, como que eu vou acreditar que o dono da pizzaria cometia esses crimes e nunca foi pego? Por mais que isso e outras coisas fossem retcons, ainda tava tudo bem, porque pelo menos a história já tinha um foco. A partir da renovação do plot, os próximos jogos deram continuidade a essa história. Em 2016 saiu FNAF World, que ninguém liga, então pula. Em 2017 saiu o Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, um jogo que tem seus pontos ruins, mas que concluiu a história de William Afton. Eu lembro que eu fali a minha pizzaria logo na primeira vez jogando. JB Empreendedorismos. Em seguida nós tivemos o Ultimate Custom Night, que é um jogo bacana, mas sinceramente não precisava ser canônico. Afinal, se o UCN é a tortura do William Afton, por que o Springtrap é o inimigo? Tipo, ele é literalmente o próprio William Afton, cara. Tá, problemas à parte, FNAF ainda tava bem incoerente. Então em 2019 veio o Help Wanted, e bem, eu tenho coisas a dizer sobre ele. Deixando de lado a gameplay e os easter eggs que são bacanas, seja sincero, a história desse jogo é boa? Tipo, é boa mesmo? Porque eu tô vendo um grande problema aqui. No FNAF 3, o William já tinha morrido e supostamente morreu de novo no fim do jogo. No FNAF 6, o William morre de novo. Em Help Wanted, ele ressurge mais uma vez como um simulacro. Cara, se você não entendeu o problema, lembra que o Pizzeria Simulator era o fim do arco dele. Se sua história se sustenta em um personagem importantíssimo, você não mata ele se for pra ter mais história. Você fã de FNAF já deve estar se coçando já pra dar a explicação, mas fique sabendo que eu sei dela. Afinal, eu assisti o vídeo do Corey. Eu odeio todos vocês! E eu lhe digo, isso não cola. Eu vou te explicar por que não cola. Eu vou te explicar com um exemplo aqui. Existem 10 filmes de jogos mortais. E em resumo, John Kramer era um assassino conhecido como Jigsaw. E ele morre no 3º filme. Nos filmes seguintes, tudo que acontece está relacionado de alguma forma com Jigsaw. Então, mesmo morto, esse personagem ainda sustenta a história. Isso estragou a história, porque eram muitos retcons baratos. E assim como os jogos mortais não desgruda do John Kramer, o FNAF não desgruda do William Afton. O Scott não quer parar de criar FNAF. E eu não sou contra isso. Mas não dá mais pra ampliar a mesma história toda hora. Cara, cria uma história nova, novos personagens. E pelo amor de Deus, não tenta linkar com o William Afton. Antes que me perguntem sobre o Security Breach, eu respondo,
William Afton, no fim do jogo, vivo, de novo. Tirando essa muleta narrativa, o jogo é péssimo, sem graça, cansativo, monótono, a história é fraca. Meu Deus, cara, que jogo suportável. Só gosta desse jogo quem é furry. É brincadeira, tá, Tom? É só uma zoeira saudável. Tamo junto. Ficou claro que a narrativa de Five Nights at Freddy's é confusa. Se em 2016 você precisava jogar alguns jogos e ver os vídeos do PlayStation para entender FNAF, hoje você tem 15 jogos, 30 livros, 20 HQs, 2 filmes, milhares de vídeos de teoria definitiva, todos diferentes por sinal. E o pior de tudo é que as informações se contradizem. Por exemplo, o livro e o jogo Into the Pit são completamente diferentes. Então, se hoje FNAF não é mais noob-friendly, de quem que é a culpa? Seria a culpa do Scott Cawthon, que não se decide nunca e reinventa a história sempre? Ou seria da comunidade, que vive brigando sobre a história verdadeira e nunca chega num consenso? Eu diria que ambos têm culpa. Lembra quando eu falei da morte do autor lá atrás? Essa era a qualidade de FNAF. Hoje, esse é o maior defeito. O Scott sempre se deixou levar pelas opiniões das pessoas, desde os primeiros jogos até hoje. Quando criticaram o terror do FNAF 3, ele fez o 4 ser mais assustador. Quando viram que o FNAF 4 era complexo demais, ele fez o Sister Location. Os fãs queriam o Springtrap de volta e ele trouxe no FNAF 6. Aí de repente ele tem vontade de fazer mais jogos, mas não quer terminar com William Afton. Então surgem bombas como essa. Isso me leva a pensar, seria isso uma insegurança? Por que ele nunca se pronunciava na época dos primeiros jogos? Bom, ou ele não tinha nada concreto para contar, ou ele tinha medo da opinião das pessoas. Qualquer um explica ele não rebater nada. Talvez ele quisesse mesmo criar algo novo no Sister Location, mas não conseguiu desgrudar do antigo FNAF. Isso permite que a comunidade crie teorias absurdas e que pessoas briguem para defendê-las, sabe? O Silent Hill 2, por exemplo, era tão aberto a interpretações que criaram teorias malucas sobre ele, e os desenvolvedores vieram a público para esclarecer a história, porque essas teorias estavam manchando a imagem do jogo. Talvez se o Scott Cawthon fizesse isso, as coisas estariam diferentes hoje. Mas sabe o que soa pra mim? Soa pra mim que, pra ele, a história nunca era boa o suficiente. Se a comunidade apoia uma teoria, ele confirma. Se recebe mal alguma coisa, ele reinventa. Outro problema que eu vejo é esse comportamento tóxico da comunidade de querer ditar o que FNAF deve ser. Mesmo um autor passivo como Scott Cawthon precisa ser respeitado. Muitos agem com imaturidade, atacando gente na internet e indo além, expondo informações pessoais das pessoas, como já aconteceu. Quando foi vazado que o Scott estava doando dinheiro para políticos de direita, uma parte da comunidade dele ficou tão bolada, mas tão bolada, que eles acharam que era uma ótima ideia dar doxing nele, ficar stalkeando a família do cara e ameaçar todos eles de irem de base. No caso, eles mandaram uma ameaça para a própria mulher do Scott. Não são todos do fandom tóxicos, mas as frutas podres fazem o todo feder, e isso pode afastar quem é novo. Bom, essa é apenas uma reflexão minha, e não deve ser levada tão a sério. Esse vídeo não foi para atacar o Scott, e sim criticar pontos fracos da história de Five Nights at Freddy's. Se você discorda de algo, comente de forma respeitosa e sem ofensas. Apesar dos defeitos, eu gosto bastante dessa franquia. Tudo bem que eu sempre preferi a história sobrenatural simples do passado, mas respeito a maioria das decisões tomadas em Sister Location. Confesso que muitas foram positivas. Para esse roteiro eu me baseei em alguns vídeos da gringa, nas teorias do PlayStation e nos vídeos do Corey, misturados com a minha opinião pessoal. Eu sou Jabe Histórias, autor de Light Creatures e amante de jogos de terror independentes. Em breve farei mais vídeos como esse abordando outros jogos. Enfim, é isso.